Olá, pessoal, de volta aqui com a aula que eu tinha prometido aí após a correção. Hoje um temazinho curtinho, né? A gente está vendo aí eh, sujeito, tipos de predicados, e por isso que eu vou trazer esse conteúdo agora, que são os verbos, né, verbos nocionais, que seria, no caso, verbo de ação, e os verbos não nocionais, que são os verbos de ligação. Vou explicar esses dois conceitos porque a gente está vendo aí, principalmente na parte do predicado, para classificar os predicados em verbais, nominais ou também verbo nominal. Então tem que entender o que é, temos que entender o que é um verbo de ação ou nocional, né, nocionais, e também os verbos de ligação, que são os verbos não nocionais. Aí tem aí a definição, classifica-se como verbo de ação aqueles verbos que exprimem processo, ou seja, indicação, desejo, atividade mental, fenômeno da natureza, somando-se a esses casos, né? Somando esses casos, cabe ressaltar que eles sempre são o núcleo do predicado, de que fazem parte. Os verbos de ação sempre serão o núcleo do predicado. Se tiver um verbo de ação e predicado, ele será um núcleo. Pode ser que seja só o verbo de ação, mas no caso também pode ser que tenha aí um predicativo, então vai ser o verbo de ação mais o predicativo. E temos aqui algum deles. Não é possível colocar todos esses verbos porque são muitos, né? Ó, o verbo dançar, o verbo fazer, dirigir, nascer, desejar, trovejar, relampejar, pensar, pretender. Isso aí são alguns exemplos de verbos nocionais ou verbos de ação. Lembrando, só retomando aí, né? Eles sempre serão ou farão parte do núcleo do sujeito. Em frases que apresentem verbos de ação, ele será obrigatoriamente o núcleo do sujeito. Pode ser, como eu falei, pode ser que tenha uma outra palavra, né, que funcione aí também como núcleo, mas o verbo de ação vai ter que ser núcleo do sujeito, né? Vai ser núcleo do predicado, perdão. Agora vamos aí para os verbos não nocionais, ou que a gente vai chamar de verbos de ligação. Diz assim, diz aí, define-se assim, ó: aqueles que exprimem estado de ser do sujeito, mais conhecidos como os verbos de ligação, que eu já falei, né? Quanto a eles, vale mencionar, vale dizer que, diferentemente do que ocorre com os nocionais, ainda que fazendo parte do predicado, não representa o núcleo desse, ou seja, o núcleo do predicado. É, os verbos de ligação não funcionam como núcleo do predicado, né? Quem vai funcionar quando houver, no caso aí, um verbo de ligação em uma oração, é um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. O verbo de ligação, o verbo não nocional, não funciona como núcleo do predicado. Ele faz parte do predicado, assim como o verbo de ação, mas não funcionará como núcleo desse predicado. Aí tem aí os exemplos: verbo ser, estar, ficar, andar, continuar, virar, né? Permanecer, tornar-se, persistir, acabar, né? Então, é, esses aí são alguns exemplos, não são todos porque são muitos verbos, né? Só para ver aqui, vou passar isso daqui, né? Porque tem um verbo exemplo do verbo virar. A gente analisando aí, pode ser que esse verbo virar, ele apresente sentidos que não sejam, por exemplo, né, o sentido de ligar o sujeito ao seu predicado. Ele pode funcionar além de verbo de ligação, o verbo não nocional, ele pode funcionar, dependendo do contexto, como um verbo de ação. Aqui tem os dois exemplos. A garota virou uma fera, diz aí. Indica o estado de ser da garota. Portanto, é um verbo de ligação. A garota, aí tem aqui garota, né? Fera, ou seja, que garota é o sujeito, fera é o predicativo. Então, aí é o estado de ser, o jeito de ser da garota nesse momento. Quer dizer que a garota ficou brava, né? Não que ela virou uma fera necessariamente. Então, nesse caso aí, é um verbo de ligação, porque está ligando o sujeito ao seu predicativo. Tem o outro exemplo aí: ó, a garota virou o pé. Então, nesse caso aqui, vira o pé no sentido de que ela torceu o
pé. Nesse caso aqui, o verbo é um verbo de ação, ele indica uma ação, não é verbo de ligação. Ou, por exemplo, a garota virou a mesa, virou a cadeira. Nesse caso aí, virar não está como verbo de ligação, não está indicando nenhum estado do sujeito, e sim está indicando uma ação praticada por alguém. Temos que ter cuidado, analisar o contexto, como cada verbo é empregado dentro das orações, para sabermos realmente se eles são de ligação ou não, são verbos nocionais ou não. Então é isso, né? Eu vou deixar a atividade para vocês. Em seguida, assistam o vídeo, resolvam a atividade, devolvam aqui no PV, né? E qualquer dúvida, só é me chamar no WhatsApp. Abraço, boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro.